Paz do Senhor, queridos, amados em Cristo, um bom dia a todos, amém? Uma rápida mensagem aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro está escrito: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Amados, nesta mensagem rápida, olha só. O texto, ora lido, o texto da palavra de Deus, vai fazer menção a respeito de uma promessa, de um chamado, de uma vitória. E o livro do Êxodo, e a palavra êxodo não é êxito. A palavra êxito no original é sucesso. Mas a palavra êxodo é saída no hebraico. No original, significa saída ou saída de uma grande multidão. Porque aqui o êxodo é quando o povo de Israel ele sai do Egito, aquela multidão, uma multidão ali de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, e sai aquele povo todo do Egito, para a terra de Israel, a terra que Deus havia prometido. Então Deus ele chama Moisés. Amados, a história de Moisés é uma história muito linda, muito grande, muito forte, muito tremenda. E se a gente fosse pregar aqui 1 hora de relógio, 2 horas, 3 horas, seria pouco para pregar, para falar, para mencionar a história de Moisés, para explanar, para trazer aqui uma palavra mesmo bem plena, vamos falar assim sobre a história de Moisés. Mas Espírito Santo do Senhor nos traz uma rápida mensagem. Moisés é um homem escolhido por Deus, que Deus cuida da vida de Moisés. Quando Moisés nasce, eles são ali, muitas crianças são mortas, mas a sua mãe guarda, porque Faraó, rei do Egito, não queria que a promessa se cumprisse, não queria que filhos homens vivessem, os nascidos eles mandavam matar, e as mulheres eles queriam para eles, para ter ali as mulheres, no caso. Então as crianças ele mandava matar. E aí Moisés é escondido por sua mãe. Moisés é botado na margem do rio Nilo. Moisés escapa dos grandes crocodilos de aproximadamente 1.200 quilos de tonelada, mais de 1 tonelada, porque no rio Nilo tem crocodilo de mais de 1.300 quilos. Então tudo isso acontece com Moisés. A filha de Faraó vê Moisés, bota ele no palácio, cria ele sabe que ele é um servo de Deus e ele tem um contato com o seu povo. Moisés ele vê o egípcio batendo no israelita, então ele mata o egípcio, ele oculta o cadáver ali, esconde o cadáver, Depois ele vê dois irmãos israelitas brigando, ele vai interferir, os irmãos tentam afrontá-lo, denunciam que ele matou o Egito, ele foge para Midian. Em Midian ele se casa com Zípora, filha de Jetro, que era sacerdote de Midian. E lá no deserto, amado, após 40 anos, Deus, ele olha lá de cima e a Bíblia diz que ele não desce por causa de Moisés, mas ele desce por causa do clamor do povo, do sofrimento do povo, da tristeza do povo. Então Deus fala com Moisés, porque na verdade que é o anjo do Senhor, O anjo desce, a mando do Senhor Deus eterno, e aí fala com Moisés da sarça, não de um carvalho, não da figueira, não, ele fala de um arbustozinho, porque Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele vai dizer que Deus usa as coisas loucas, olha só que terrível, irmão. As loucas para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são, as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, Deus é santo, é fiel, é poderoso. Então,
Ele fala com Moisés, Moisés não quer ir, e aí no capítulo 3, ele está enviando Moisés. Moisés questionando, e aqui quando você lê o verso de número, louvado seja o nome do Senhor, 14, após Moisés perguntar como ele iria identificar quando o povo de Deus, israelitas, os judeus, perguntasse qual é o nome desse Deus, qual é o nome desse Senhor, qual é o nome desse Deus, porque no Egito, amados, havia Deus de tudo e quanto era forma. O sol para eles era um Deus, a lua para eles era um Deus, tinha imagem de Rã, tinha imagem de Nef, tinha imagem de tudo e quanto, até Faraó também era Deus para eles, né? Dizer que era Deus. Então, e aí no verso 14 está escrito no hebraico, quando Moisés pergunta: eis que quando os filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí no hebraico está escrito Vayomer Elohim Moshe, que está escrito no original, e disse Deus a Moisés. Deus disse que ele é o que é, e isso bastava. E Moisés disse lá para o faraó que o Senhor o enviou para tirar aquele povo do sofrimento. E disse para aquele povo que Deus havia se lembrado dele, havia ouvido a oração deles. Então, amado, Deus, ele ouve a tua oração. Isso, amado, foi após 400 anos, né, de tristeza, sofrimento, de angústia. José, antes de morrer, diz que Deus iria visitar o povo e iria tirar o... Porque José, ele era um profeta, né? E aí José governa o Egito, tem toda aquela glória, aquela majestade e tudo mais, e aquele poder, mas ele diz, ó, quando Deus visitar, não esqueça de levar os ossos dele para fora do Egito. Então, Deus, ele envia Moisés, escolhe Moisés, amados. Moisés já está ali bem avançado em idade, aproximadamente uns 80 anos, mas Deus tinha esta obra tremenda na vida de Moisés. Moisés, amados, ele é um homem terrivelmente poderoso. Na terra nunca houve um profeta semelhante a Moisés, nunca houve. Elias é considerado o leão entre os profetas, um dos homens mais temidos, porque Elias ele era terrivelmente poderoso, fazia descer fogo do céu, mas também ele era humano, né? Mas nascido de homem e mulher, Moisés foi o mais poderoso de todos, né? O mais poderoso, porque Moisés, ele tira uma nação inteira do cativeiro, ele abre o mar vermelho, ele ora, Deus manda maná, ele ora, Deus manda uma nuvem, ele ora, Deus traz o sol, Deus tira o sol. Irmão, a terra abria, matava a gente, os rebeldes, desobedientes. Moisés é um homem que Deus, até na morte de Moisés tinha mistério. Quando Moisés morre, amado, Satanás tenta pegar o corpo de Moisés. Aí Miguel, o arcanjo Miguel, né? Não era o Miguel um ser humano, não, né? Arcanjo Miguel desce com a espada, ele luta com aquele demônio, com Satanás, ele derrota Satanás mais uma vez, em nome do Senhor. Você vê que ele diz, esteja repreendido em nome do Senhor, o Senhor te repreende. Então, Moisés é um poderoso, Deus oculta Moisés, o corpo de Moisés, depois Deus ressuscita Moisés, Moisés já aparece no monte da transfiguração com Jesus de Nazaré, olha só. Moisés e Elias, que significa, apareceu no Monte Transfiguração Elias e Moisés. Por quê? Porque Elias tipifica a igreja que será arrebatada. E Moisés simboliza aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Amém? Então esse é um texto muito lindo, muito bonito. Estude o livro do Êxodo. Êxodo no original significa saída. Amém? A saída de uma grande multidão, uma saída de um povo abençoado. Você é um escolhido por Deus. Sirva a Deus, tema a Deus, seja obediente, sincero, fiel, grato, mesmo na luta. Se não der para dar glória toda hora, mas dê um glória por dia que Deus recebe com adoração, com poder e autoridade. Amém? Que Deus venha te abençoar e te prosperar. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo da prosperidade tenha na tua vida, o Espírito Santo ilumine tua casa, em nome do Senhor Jesus, e repreenda todo mal e dê vitória em nome de Jesus, amém? E sempre lembre de uma coisa, pai. Deus é santo, Deus te santifica, leia a Bíblia, medite nela, Josué, capítulo 1, versículo 8, medita na palavra de dia e de noite.